Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de gestão de serviço. Próximo a um feriado, em pleno sábado, mas vai dar certo. Lembrando que toda atividade ela é avaliativa, então é muito importante que vocês acessem a atividade, que façam as atividades tudo direitinho, tudo bem? E em breve, né, eu vou compartilhar um vídeo apresentando os nossos tutores, a professora Dalva e o professor Sérgio dessa disciplina, e também os nossos professores presenciais que estão aí na linha de frente, né, ajudando a gente a ministrar essas aulas juntamente com vocês, tá bom? Então, vamos lembrar um pouquinho da gestão de serviço. Então, segundo alguns autores, né, a gestão de serviços são atos, processos e desempenhos de ações. O setor de serviço, ele abrange todas as atividades econômicas, cujo produto não é o bem físico ou fabricado. Em geral, ele é consumido no aumento em que é produzido e fornece um valor agregado em formas que representam especialmente interesses intangíveis do seu comprador, como a conveniência, a diversão, a oportunidade, o conforto ou saúde. O setor de serviço inclui o quê? Empresas, entidades governamentais e não lucrativas. Os empregos abrangem desde profissionais altamente remunerados e técnicos até posições de salário mínimo, né? Tanto quanto o tamanho da empresa, desde uma multinacional como uma empresa local, né? A gente tem 4 tipos de serviço. Lembrando que, como a gente está no curso de gestão de serviço, é importante que a gente fale mais do serviço que é prestado pelo governo, né? Que são os militares, educacionais, os judiciários. A gente também tem os serviços financeiros, que são os financiamentos, os leasing, né? Tem os serviços de infraestrutura, que é a comunicação, o transporte, a utilidade pública. Então, esses são os tipos de serviço. E, a partir daí, ocorreu uma revolução econômica no setor de serviço. No último século, essa evolução ela deixou de ser predominantemente baseada na manufatura para ser baseada em serviços. Um exemplo, os Estados Unidos, ele empregava 30%, né, dos trabalhadores. Em 1950, ele já empregava 50% da força de trabalho. E atualmente, os Estados Unidos emprega já 80% dessa força de trabalho. Então, dentro dessa evolução, o autor Colin Clark, ele fala o seguinte, que à medida que as nações se industrializam, a transferência dos empregos de um setor da economia para o outro se torna inevitável, né? E conforme a produtividade aumenta em um setor na força de trabalho, ele acaba se deslocando para o outro. E essas atividades econômicas, elas são classificadas em 5, de acordo com esse estágio dessas atividades aqui nessa pirâmide, né? A gente tem o quinário, que é o aumento do potencial humano, né? Que a gente tem falado muito, né? Da importância do aumento desse potencial. Ele está voltado para quê? Mais para a saúde, para a educação, para a pesquisa, para as artes, para a recreação. O quaternário, que são os negócios e comércios, que são detalhes do transporte, da comunicação, do varejo e da finança, que é a base da pirâmide, né? O topo da pirâmide, na verdade. A base, ela é o primário, que é a mineração, a agricultura. O secundário, que é a manufatura e o processamento, e o terciário, que são o quê? São serviços domésticos dentro de hotéis, restaurantes, lavanderias de manutenção. E aí vem o topo da pirâmide, que está o quaternário e o quinário. E a gente pode classificar as sociedades em 3 níveis, né? Dentro do desenvolvimento econômico, já que a gente está falando, né, rapidamente desse desenvolvimento econômico, que está a sociedade pré-industrial, a sociedade industrial e a sociedade pós-industrial. Na sociedade pré-industrial, constitui o quê? Aquela sociedade agrária, né, que é a vida agrícola e de subsistência, certo? E as características, elas são o quê? São baseadas como uma disputa contra a natureza, baseada no trabalho braçal e tradição, conhecimento, né, das pessoas que trabalham com a terra, né? Então, o ritmo da vida desses trabalhadores é comandado pela natureza, né? E o ritmo de trabalho varia de acordo com as estações do ano.
a produtividade é baixa e há pouca evidência de uso de tecnologia, né? E a vida social dessas pessoas, elas se limitam à família, né? E a natureza aqui é que comanda o ritmo, né, do crescimento nesse período. E na sociedade industrial, é predominantemente uma sociedade na produção do quê? De mercadorias. O foco de atenção está em fazer mais com menos, né? A divisão do trabalho é a lei operacional que cria essas tarefas de rotina e a noção de um trabalhador semi-especializado, né? E aí, a vida torna-se um jogo contra a natureza fabricada. É um mundo feito de cidades, de fábricas, de construções, e o ritmo da vida nesse período é comandado pelo ritmo das máquinas, dominados por horários de trabalhos como o relógio de ponta, um horário rígido, né? E o padrão de vida, ele o quê? Ele passa a ser medido pela quantidade de bens materiais, ok? E na sociedade pós-industrial, a figura central é o profissional e a informação é o recurso-chave. A vida agora é uma competição entre as pessoas, né? Que envolve conhecimento, né? Capacitação, a concorrência, como diz aqui, né? E aí a vida social ela se torna um pouco difícil em razão da multiplicação das reivindicações políticas e dos direitos sociais. A sociedade ela está o quê? Ela está ciente de que ações isoladas de alguns indivíduos pode combinar-se para prejudicar a todos, como no caso de quê? De congestionamento, né? Da poluição ambiental, da conscientização, né? Da conscientização de sustentabilidade. A sociedade pós-industrial, ela tem também um desenvolvimento natural de serviços, né, como o transporte, os serviços públicos, né, a automação que é introduzida nos processos produtivos, né, o crescimento populacional e o consumo em massa, né, de mercadorias que aumentam o comércio atacadista e varejista, né, tanto o setor bancário como o setor de imóveis e de seguro, né. E à medida, na pós-industrial também, à medida que a renda de uma família aumenta, mais cresce o consumo de serviços que reflete o desejo de uma vida o quê? Mais confortável. Então, à medida que a gente vai crescendo economicamente, a gente vai tentando o quê? Tentando deixar a nossa vida mais confortável, consumindo mais, né? E à medida que a gente consome, né, a gente tá o quê? A gente está partindo da ideia que a gente está criando condições necessárias de uma vida satisfatória, né? E essa vida satisfatória, ela inclui a saúde, a educação, né? O conhecimento, e a educação superior, ela passa a ser uma condição, né? Para a inserção em uma sociedade pós-industrial, né? Aí é onde requer habilidades profissionais, técnicas de população, né? Técnicas da sua população, preocupação com o meio ambiente, né? E a intervenção governamental, né? Que é ilustrar o caráter independente e até global dos problemas pós-industriais. E aí tem um quadrinho com a comparação entre as sociedades, que eu vou deixar para vocês depois dar uma estudada, e as fontes do crescimento no setor de serviço. O crescimento do setor de serviço, ele é o quê? Ele é impulsionado por avanços na tecnologia da informação, na inovação e nas mudanças demográficas, né? Elas geram essas novas demandas de serviço. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho do que seriam essas tecnologias da informação, o que seria essa inovação e essas mudanças demográficas, ok? Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula, bom descanso e qualquer dúvida estamos à disposição.